Sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Maria de Lourdes e estamos aqui com alegria trazendo um texto para a nossa reflexão. É muito importante contar com a companhia de todos vocês e espero que estejam gostando realmente das nossas reflexões. Hoje nós vamos ler um texto do livro Coragem, do nosso querido Chico Xavier, benfeitor Chico Xavier, por autores diversos, espíritos diversos. Mas esse que nós vamos falar hoje é pelo espírito de Ismael. O texto diz assim: nos domínios da fala. Não somente falar, mas sobretudo verificar o que damos com as nossas palavras. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Certamente que todas as vezes que verbalizamos uma opinião que num grupo ou mesmo em poucas pessoas ou uma só pessoa, quando estamos numa conversa e falamos ou emitimos uma opinião, nós estamos fazendo o quê? Dando forma às nossas emoções, às minhas emoções, às suas emoções. Então a nossa fala, ela carrega conosco tudo aquilo que nós temos em nós. As emoções, as situações interiores, conflitos. Então, é muito importante essa observação sobre a fala. Para todos aqueles que nos ouvem. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a existência. Muitas vezes a gente percebe que há pessoas que têm assim o dom da oratória, né? Eles trazem um vocabulário maravilhoso quando estão defendendo o seu ponto de vista e frases caprichosas mesmo, mas se na verdade não houver aquela pontinha, aquela beleza de bondade, de generosidade, é bem provável que nessa conversa, nesse diálogo, ele tenha conseguido apenas o quê? Indiferença ou distância daqueles que estão por ali. Não são as belas palavras que nos faz sermos melhores naquilo que estamos dizendo, mas o sentimento que colocamos em nossas palavras, a emoção, a verdade, aquilo que realmente o nosso irmão que está ali do nosso lado está querendo ouvir naquele momento. Isso é que vai tocar o coração daquela pessoa que nos ouve. Ainda mesmo que hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou de azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao teu redor.
Esse parágrafo é bem assim extenso e ele explana uma verdade. Qual verdade? Por mais nobres que sejam gramaticalmente assim colocadas as nossas palavras, mas se ela estiver coberta, conter, por exemplo, pessimismo, azedume, ironia, insinceridade, quer dizer, a falta da sinceridade, na verdade elas serão como um recipiente de ouro, mas que na verdade essa vasilha de ouro, esse recipiente de ouro estava apenas o quê? Derramando vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Então, é importante que quando nós estivermos falando com outra pessoa ou com um grupo, que nós tenhamos, não precisam ser belas palavras, gramaticalmente corretas, não há necessidade disso. O importante é que a gente não tenha azedume na palavra, que não tenha ironia, que não tenha mesmo uma certa maldade, um azedume, a falta de sinceridade, porque senão a gente vai parecer assim como um objeto lindo, que você vê muitas vezes, dourado, brilhante, atraente, mas que na verdade só está tendo dentro dele e derramando ao seu redor veneno, vinagre, amargo ou amargurando ainda mais os corações que estão ao seu redor. A palavra tem poder grandioso e ela, investida de sentimento de amor, ela consegue atingir as pessoas grandemente, não com grandes explanações, não. Às vezes uma palavra curta, pequena, que você fala para a pessoa, tocou o coração daquela pessoa, porque foi sincero. Você falou verdadeiramente para ela aquilo que estava no seu coração e não teve nenhum amargor, nenhum sentimento que fosse negativo. Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em que todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo o que dissermos. Porque muitas vezes falamos assim, vamos falando, a gente não faz uma análise daquilo que a gente está falando. E a interferência do que aquilo que nós estamos falando faz no outro. Não é verdade? Então nós precisamos saber que a nossa palavra, ela está carregada do nosso próprio espírito. Então nós temos que colocar o quê? Sentimentos, emoções boas. Aquilo que vai nutrir o nosso ouvinte, aquele que está conosco. Conversa é doação de nós mesmos. Que levemos essa palavra à frente das nossas conversas. Conversa é doação de nós mesmos, então não podemos falar qualquer coisa. Vamos falar algo que há dentro de nós, mas que seja uma doação de nós mesmos, amorosamente, ao outro. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Quer dizer, como que é o nosso retrato moral? Como que ele se apresenta para o outro? As nossas opiniões mostram, dão pinceladas do que é o nosso retrato moral. Muito cuidado quando falamos. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva, exatamente. O que você está plantando no coração do seu irmão, do outro, é uma semente viva. Cada frase é uma semente viva. Plantamos o bem ou o mal? A saúde ou a enfermidade? O otimismo ou o desalento? A vida ou a morte? Naqueles que nos escutam. Conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes impomos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo que indiretamente. Então é muito sério. Nós precisamos ter essa noção.
O que nós estamos plantando no coração do outro? O bem ou o mal? A saúde ou a enfermidade? Quando às vezes emitimos opiniões que trazem assim um sentimento de dor, de enfermidade, de doença. O otimismo ou desalento? Levantando o astral do outro, falando coisas que traz alento àquela criatura, força, coragem, de vida ou de morte, àqueles todos que estão nos escutando. É uma reflexão séria que nós precisamos fazer conosco mesmo, para que não tenhamos exatamente esse falar, essa maneira de ser quando entramos em contato com os nossos semelhantes. Nós vamos, através da nossa fala, influenciar indiretamente a outra pessoa, na maioria das vezes. Balsamizarás as feridas dos que se encontram caídos nas trilhas do mundo, entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filho de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós. É verdade. É verdade. Como que nós vamos cuidar daqueles que estão caídos, os feridos, os esquecidos nas trilhas do mundo? Como? Como nós vamos cuidar de cada um desses nossos irmãos que estão na angústia? Como se a gente não colocar no coração de cada um deles a fé necessária para que se animem, que caminhem, que se levantem, porque eles são filhos de Deus, tão dignos, tão necessitados da bênção de Deus quanto nós. Então, se nós estamos em pé, que nós tenhamos a condição de levantar esses nossos irmãos, porque eles são, como nós, dignos da bênção de Deus. Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Vamos nos olhar. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. Quando estamos dialogando, estamos colocando quem somos intimamente, o que temos dentro de nós, o que carregamos, o bem ou o mal, a vontade de ajudar ou aquela indiferença. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Então, a nossa palavra, a nossa fala é o espelho que vai refletir a personalidade do que nós somos realmente para o julgamento dos outros. Aqueles que nos ouvem vão ver tudo isso. Falarás e aparecerás. Que possamos falar e aparecer como filhos de Deus, que busca sempre levantar o outro, o caído, o irmão nosso que precisa ouvir uma palavra para que ele acredite que Deus está junto dele, assim como está junto de todos nós. Muita paz a todos. Até o próximo encontro.